A videoaula de hoje tem como objetivo falar um pouco sobre o cálculo do consumo de eletricidade da sua casa, como você vai calcular a quantidade de energia que você está gastando e tentar ver quanto que isso vai ser vir na conta de luz na sua casa, esse equipamento que você está utilizando. Primeiro, nós vamos ter que falar um pouquinho o que é circuito misto. Circuito misto é quando nós temos um circuito em série e em paralelo. Então, nós estamos vendo aqui nós temos um circuito em paralelo, esse em relação a esse está em paralelo, e esse aqui de cima está em série. Dessa forma, se você pensar em questão de luz, luminosidades, quem vai ter maior luminosidade será essa lâmpada de baixo. Aqui terá maior resistência, tendo maior resistência, dessa forma, acaba gerando uma menor luz a lâmpada desse circuito acima, que é o circuito em série. Se a gente for analisar um circuito, vocês tomam muito cuidado na hora que vocês forem analisar, que, por exemplo, para uma lâmpada acender. Uma lâmpada só vai acender se o conjunto que fecha o circuito estiver correto. E nesse conjunto nós vamos falar um pouquinho da pilha. A pilha é aquele que vai produzir a energia elétrica no circuito. E ela necessita de estar ligado o polo positivo e negativo. É obrigatório que o polo positivo e o polo negativo estejam conectados. Dessa forma, se eu for ligar duas pilhas juntas, esse polo positivo vai ter que se ligar com o polo negativo da outra pilha, para que o polo positivo aqui, na fiação, venha estar podendo ligar na lâmpada, e aqui o polo negativo. Outra questão. Numa lâmpada, para acender, é necessário que esse circuito, que essa corrente que está gerando energia, ela passa por dois terminais de uma lâmpada. Ela tem que passar tanto nessa base, tanto também na rosca lateral. Então, na ligação do circuito em uma lâmpada, ela tem que estar ligada na rosca e na base dela. Então, nós temos aqui uns modelos para vocês entenderem como que é o funcionamento. Então, lembrando que eu falei que essa fiação ela tem que estar ligada ao ponto positivo e ao ponto negativo da lâmpada. Se não tiver ligado só a um ponto, ela não vai ligar. Então, essa aqui é a 4, já está descartada, porque ela não está fazendo essa ligação do ponto negativo com o ponto positivo. A 2, também, se você for analisar, ela está ligando fora aqui, ó, ela não está conectada, então ela não vai acender. A 1 vai acender. Por que a 1 vai acender? Ela liga os dois polos, ela está se conectando aos dois polos, negativo e positivo, no caso aqui seria o positivo. Nessa ligação, nós temos a lâmpada tendo contato na base, que tem que estar ali contato com a base, e contato com a rolha, a fiação. Dessa forma aqui, nessa 2 não vai se acender, porque não está tendo ligação com esse ponto aqui positivo. Dessa aqui, na 3, ela vai acender, nós temos ligação ponto positivo com ponto negativo, e nós temos a rolha na parte de baixo se conectando, que é essa rosca se conectando e conectando com a base. Nessa 4, como eu falei, não se acende, na 5 também não se acende, porque ela tinha que se conectar com a rosca lateral, não está tendo conexão com a rosca lateral. Aqui, nessa questão 6 também, ela não vai acender, porque a gente vê que aqui na parte de baixo, que é a base, não tem conexão nenhuma. E na questão 7 ela vai acender porque, ó, positivo com negativo. E ainda por cima nós temos uma ligação aqui com a rosca e com a base terminal dela. O que é uma resistência elétrica? Quando a corrente está percorrendo no fio condutor, em algum momento ela tem um empecilho, uma passagem sendo interrompida. Quando essa passagem está sendo interrompida, nós chamamos de resistência. Então, nós estamos vendo a corrente passando, e em um dado momento ela encontra alguma resistência para a sua passagem. Essa resistência aqui pode ser simbolizada como uma lâmpada. Quando uma lâmpada ela está acesa, é porque quando a corrente chegou aqui, ela encontrou uma resistência, e essa resistência transformou a energia elétrica em energia luminosa. Tensão. Quando falamos de tensão, é a diferença de potencial que vai permitir que essa corrente exista. Se não existe tensão, não vai ter corrente.
Por exemplo, se as duas caixas estiverem no mesmo nível, a corrente não vai passar de um ponto para outro, só vai passar se houver essa diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela é dada por 220 volts ou 110 volts. Corrente elétrica, ela é a quantidade de elétrons que está passando. Isso é tão importante que muitas das vezes a gente associa pelo fato de eu ter uma alta voltagem, eu vou ter alta corrente. Nem sempre isso significa. Porque se essa tubulação, vamos imaginar esse caninho aqui, for fino, ela vai passar pouca corrente, pouca água, então pouca corrente. Se a canalização for maior, maior a quantidade da corrente, uma quantidade, nesse caso aqui, da água. O que seria potência elétrica? É a quantidade de energia que vai consumir por tempo. E essa quantidade de energia por tempo ela vai depender tanto da corrente quanto da diferença de potencial, da tensão. E aí que nós vamos ter. Nesse caso, eu estou com um aparelho que usa 5.500 watts. Por exemplo, o chuveiro é em torno disso, de 5.500 watts. Eu tenho em casa a voltagem a diferença de potencial de 110 volts. E quanto de corrente que eu vou precisar para ligar esse aparelho? No caso, eu vou precisar de 50 amperes, uma corrente de 50 amperes. Mas eu posso usar, nesse caso, uma corrente de 220 volts. A quantidade de amperes que eu vou precisar é menor, vai ser só 25 amperes. Lembrando que nesse caso, a fiação 220 volts, né, para ligar esse aparelho, não precisaria de uma fiação tão grossa, já que a corrente não vai ser tanta corrente que vai estar passando. Para vocês conseguirem identificar essa parte de potência, é interessante que antes de comprar o aparelho, vocês vejam esse símbolo do Procel. Porque aqui vocês estão vendo a quantidade de potência de cada desses aparelhos. Sempre pedimos para vocês consumirem produtos e a qual seja classificada como A. Por quê? Porque muitas das vezes esse aparelho que você vai estar comprando, no caso esses dois aqui, ó, a diferença de potência, significa que se eu comprar esse aparelho, talvez eu compre ele um pouquinho mais caro, mas em termos de economia de luz vai ser maior. Então isso que nós temos sempre que focar. Porque cada vez mais começar a escolher aparelhos que sejam mais econômicos, as empresas vão tentar priorizar aparelhos mais econômicos para lançar no mercado, já que o consumidor está escolhendo esses aparelhos. Consumo de energia elétrica. O cálculo do consumo de energia elétrica, ele necessita da quantidade de potência e do tempo. Lembrando que essa potência, ela tem que ser dada em quilowatts. Então, significa o quê? Se meu chuveiro é 4.500 watts, para eu transformar em quilowatts, eu tenho que 4.500 dividir por 1.000. Se eu dividir por 1.000, eu vou dar 4,5 quilowatts. E o tempo de 1 hora e 30 minutos por dia, qual seria o consumo final? Então, 4,5 quilowatts multiplicado por 30, por 1 hora e 30, vezes 30. Então, quer dizer, eu vou gastar por dia 1,5 e no intervalo de 30 dias, qual vai ser o meu consumo? Vai ser 202,5 kW por mês que eu vou usar utilizando esse aparelho 1 hora e meia. Atividade 1. Um chuveiro de 5.500 watts, ele funciona 3 horas por dia durante 30 dias. Consome a energia elétrica em quilowatts de quanto? Então, vamos aqui pensando aqui. Eu tenho 5.500 watts. 5.500. Eu tenho que transformar em quilowatts, dividir por 1.000. O tempo meu é 30 dias por 3 horas. Então, vai ser 30 vezes 3, 90 horas. A minha energia que eu vou gastar é essa potência vezes o tempo que eu estou utilizando. Então, 5,5 vezes 90 horas dá 495 quilowatts. Atividade 3. Aqui nós vamos, nesse caso aqui eu já consultei qual seria a potência dos aparelhos, que no caso seria o computador. E qual é o gasto desse aparelho em quilowatts após 4 horas de uso? Você vê o gasto de um computador que nós temos. Qual seria esse consumo diário e por mês? Consumo diário,
300 watts. Eu quero quilowatts, dividido por quê? Por 1000, 0,3. Se na sua casa apenas 4 horas você fica ligado, então 1,2 quilowatts por dia que você está consumindo. Mas se for por mês, então 1,2 vezes 30, então dá 36 quilowatts por mês. Se a sua tarifa na sua casa é 0,71 reais, 71 centavos, vocês podem olhar esse valor na conta. Ultimamente a conta está vindo por 90 centavos, não 71,90, R$1 um pouco. Então o que você tem? 36 vezes 0,71 centavos, né? Que é 71 centavos. No caso vai dar R$25,56. Você vê o consumo apenas de um computador ligado 4 horas por dia. Agora vamos para o secador. Então nós temos um secador e nós temos aqui no caso também um chuveiro elétrico. Nós vamos ver como que seria interessante fazer uma relação aqui rápida desse consumo de energia. Quem ia consumir quanto tempo que levaria um chuveiro elétrico ultrapassar o consumo de um secador. O secador ele fica ligado 4 horas. Em um único dia, só ele fica ligado 4 horas. Então, o secador é 1000 watts. Para eu transformar ele, nesse caso, eu vou ter que transmitir por 1000. Então, vai dar 1 kW. E o tempo é 4. Então, o secador vai gastar 4 kWh. O chuveiro, olha, 5.500 watts. Para transformar ele na potência que eu quero, porque eu tenho que usar em kilowatts, eu dividi aqui 5.500 por 1000, dá 5,5 kW. O tempo dele é 1. Então, aqui a gente percebe que em pouco tempo, não vou nem explicar detalhadamente isso aqui, é só para vocês verem uma relação do chuveiro com o secador, que em menos de 1 hora de chuveiro, você consegue chegar ao consumo de 4 horas de um secador ligado. Vocês veem o grande consumo, nosso grande vilão em nossa casa realmente é o chuveiro. Só uma dica para converter minutos em horas. Se eu tenho 30 minutos em hora, como que eu vou fazer? Nós vamos lembrar um pouquinho lá no 6º ano, uma regra de 3 simples. 60 minutos é igual a 1 hora. Se eu tenho 30, vai ser igual a x. Por que você tem que fazer a transformação? Porque na atividade anterior nós temos que usar o tempo em hora. Então, dessa forma, se eu aumentar a quantidade de minutos, eu vou aumentar a quantidade de hora. Então, é diretamente proporcional. Dá para se montar essa equação. 60 por 30 é igual a 1 sobre x. Na hora que for resolver, no caso, 60x é igual a 30, que é igual ao quê? 0,5 da hora. 1 hora e 30 minutos em hora. Vamos fazer a transformação. 60 minutos é igual a 1 hora. Quanto que é 90 minutos? Por que 90? 1 hora é 60, 30, 60 mais 30 dá 90. Então, 1 hora e 30 minutos é igual a 90 minutos de x, que é quem eu estou procurando, quanto que seria da hora. Então, 60 sobre 90 é igual a 1 sobre x. 60x é igual a 90, uma vez que essa grandeza aqui é diretamente proporcional. X é igual a 90 sobre 60, x é igual a 1,5 da hora. Até a próxima videoaula.